Pessoal aí das fotos aí, das telas, vão passando aí conforme eu falo. Primeira vez de todos, inscrições da Corrida da Família. Quem vai correr? Ah, então tá bom. Pouquíssima gente, galera. Que massa. Então a gente já está no segundo lote das inscrições. As inscrições são pelo aplicativo da Igreja Família. Ó, vocês podem ler esse QR Code aí, galera. Vi que uma galera não vai correr, então se quiser mudar de ideia agora, essa é a hora. E também tem o WhatsApp do Base Corre. Galera do Base Corre aí. Eles estão correndo umas segundas-feiras. E disseram que foi muito top. Fiquei sabendo, chegaram nos meus ouvidos que foi muito top. Então, se você gosta de correr, existe o Base Corre, que você pode correr com a galera da base. Outro aviso: Escola de Oração e Adoração vai acontecer em julho, dia 14 ao dia 18. Estamos extremamente animados, com uma animação que não cabe dentro de nós. E se vocês não conhecem, gente, vai lá, procura no Instagram, veja. Nossa, vai vir uma galera tão top, vai vir Thiago Baena, vai vir Laura Souqueles, vai vir, Anderson Bonfim, por favor. Rafael Picudo. E eu posso falar dos caras. Pode falar dos caras novos? Não pode? Ih, surpresa! Vocês não vão saber. Mas depois vocês vão saber, tá bom? Depois. Olha lá, aplicativo da Igreja Família também tem um QR Code aí. Terceiro aviso: Base Esportes, para quem não sabe, é um ministério muito top que tem vários esportes para vocês. Tem futebol, vôlei de quadra, vôlei de areia, jiu-jitsu e muitas atividades de movimento para vocês praticarem esportes, cuidarem do corpinho de vocês ao longo da semana aí. Se você não está no grupo da base, entra no grupo da base, que eles estão sempre mandando lá o que vai rolar. Outro: não caminhe sozinho. Vamos para o GF! Gente, se você não faz parte de um GF, você está perdendo tempo de vida, de qualidade de vida, porque é um tempo maravilhoso o tempo do GF. Não tem a tela do GF. Então, procura lá o GF perto de você. Com certeza tem um GF perto de você. E vocês vão fazer amigos, e vocês vão conhecer gente legal, vocês vão falar de Jesus, vai ser incrível. É isso. Vocês também podem procurar a recepção no final do culto e eles também podem direcionar vocês. Temos turno de oração segunda-feira agora. Dia 21, às 7h30, lá no auditório principal. É muito bom. E os dois últimos, primeiro, Food Park não abre hoje, galera. Puxa vida. Mas não deixem de sair, de ter um momento de comunhão com seus amigos, com o pessoal. É muito bom compartilhar o que Deus fez no culto, né, depois, então saiam. E teremos evangelismo no dia 26. Gente, peraí, antes de fazer o culto para evangelismo. Clubinho. Galera que tem criança, eles estão lá, estão desesperados para receber crianças. Olha lá a cara deles, querem muito receber crianças, olha lá. Se vocês têm um filho de vocês aí, manda lá pro clubinho, tá bom? Que eles estão indo lá. Ai, tá batendo palma, que bonitinha. Crianças, então, lá no clubinho. Pronto. Evangelismo dia 26 de abril. Uhul! As informações estão no grupo, né, de evangelismo. Aqui, QR Code. Então, fiquem ligados. E por último, nos acompanhem no Instagram, nas redes sociais, no grupo da base, que a gente manda tudo pra lá. E vocês vão ficar ligados de tudo, porque tem muita coisa boa para acontecer nestes tempos. Amém? Tá, então vamos lá, né, galera? Vamos começar isso aí. Vamos ou não vamos? Vai, então tá bom. Gente, eu quero falar uma coisa com vocês hoje. Que eu não vou dizer que é algo que vem incomodando o meu coração, porque na verdade é algo que esmagou o meu coração, esmagou minha cabeça, esmagou absolutamente tudo em mim. E como eu sou muito legal, eu resolvi vir e compartilhar com vocês o que esmagou o meu coração, porque vocês também merecem, né? E então o tema da mensagem é Consumidos pelos Deus. E o texto que a gente vai usar como base é o texto de Salmos 69. Mas a gente vai usar vários textos, mas esse é o principal que diz: O zelo por sua casa me consome. Os insultos dos que te insultam caíram sobre mim. Quando choro e jejuo, eles zombam de mim. Quando visto pano de saco, eles riem de mim. Sou o assunto principal de suas conversas e os bêbados cantam a meu respeito. Então, o que a gente quer falar hoje é que, infelizmente, a nossa cultura
cultura, ela estragou o significado da palavra zelo. E hoje nós associamos o zelo com paixões e com coisas passageiras e com coisas que passam, com iras passageiras e com sentimentos que vêm e que depois vão embora. E isso não é uma verdade. O zelo vem do Senhor, o zelo é atribuído a Deus, o zelo é um atributo do Senhor. E nós vamos entender isso hoje juntos. Amém? Então, primeiro, antes de tudo, nós vamos entender o que é o zelo. Como a boa Bonfim, vamos falar a origem da palavra zelo, por favor. A palavra hebraica para zelo é kiná, que carrega um significado muito forte e fala sobre compromisso absoluto, um compromisso completo. É um compromisso tão absoluto, tão completo, que não é destrutivo e não é egoísta. E ele é tão absoluto, que ele não suporta infidelidade espiritual. Ele não suporta compromisso com o pecado, porque ele exige um compromisso absoluto com Deus. Então a gente pode até usar o fogo para compreender o que é o zelo, mas não é o fogo da paixão que a gente está acostumado a falar e até cantar às vezes. É um fogo do amor comprometido. O que é o amor comprometido? É o amor que quando vem, consome e purifica. Então não é o fogo da paixão, porque a paixão, ela é passageira, a gente já fala um pouco mais sobre isso mais pra frente, mas ela é humana, e ela vem e ela passa, ela é transitória. Mas o amor de Deus, ele é justo, e ele é eterno, ele permanece. Então, não é um fogo de paixão, é um fogo de amor absoluto, fidelidade absoluta, que não aceita compromisso com o pecado, não aceita infidelidade, não aceita olhar para o lado, não aceita flerte, não aceita nada que não seja compromisso absoluto. Então, o zelo divino, ele não é paixão, ele é o amor em sua mais pura e comprometedora forma. E ele exige tudo de nós. Por isso que eu disse que essa é uma palavra que esmagou meu coração, porque primeiro ela acabou comigo e depois ela me ergueu e agora eu consigo ver bem melhor que, na verdade, o zelo do Senhor, ele exige tudo de nós. Ele exige a nossa entrega e ele exige que nós permaneçamos para sempre. Não tem outro caminho. E hoje eu queria convidar vocês a abrirem o coração de vocês. Que nesse momento vocês possam parar de pensar em qualquer outro assunto e qualquer outra distração que possa vir na mente de vocês agora. E prestar muita atenção. Muita atenção. Porque o Espírito Santo quer falar algo muito sério com a gente hoje. Muito sério. E não quero assustar ninguém. Mas é muito sério. E Deus quer mostrar o caráter zeloso dele pra gente. Mas pra gente conseguir ver isso, nós precisamos estar atentos. Vocês estão atentos? Amém? Eu estou atenta, vamos permanecer atentos. Então, vamos começar. Primeiro de tudo, a primeira vez que a palavra zelo aparece na Bíblia é em Êxodo 20. E diz assim: não faça para si espécie alguma de ídolo ou imagem de qualquer coisa no céu, terra ou mar. Não se curve diante deles, nem os adore. Pois eu, o Senhor, seu Deus, sou um Deus zeloso. Trago as consequências do pecado dos pais sobre os filhos até a terceira e quarta geração dos que me rejeitam, mas demonstro amor por até 1000 gerações dos que me amam e obedecem a meus mandamentos. Então, antes do zelo estar em nós, ele está em Deus, porque Deus é zeloso. Então, o zelo é um atributo do Senhor. Antes de Deus ter zelo por nós, ele é o próprio zelo. Então, por quê? Porque, como nós bem sabemos, ele é essa relação de amor total e exclusivo. Então, Deus tem uma linguagem do amor, Deus tem um jeito de amar, que é esse amor zeloso. E o que o zelo gera? Aliança. Deus tem aliança com o povo dele. Então, a forma de Deus amar é estabelecendo aliança com o objeto de amor dele, somos nós. E nós, como feitos à imagem e semelhança de Deus, como diz em Gênesis, nós também fomos abençoados com a capacidade de zelar, de ter zelo. Só que a nossa natureza é caída, como todos nós bem sabemos. Então, assim como tudo em nós, assim como o nosso amor foi deturpado, assim como o nosso entendimento foi deturpado, assim como a nossa moral foi deturpada, o zelo também foi deturpado. E, assim como a gente viu o significado da palavra
significa, tem a ver com defender algo e sentir indignação e amor fervoroso. Então o zelo, ele tem sim a ver com você ficar indignado. A gente pode ficar indignado quando a gente está zelando por algo? Sim. Porém, essa indignação, ela sempre tem raiz no amor. Sempre. Sempre a raiz vai estar no amor. Então, como nós estamos, todos nós, tenho certeza que todos vocês estão buscando uma vida de santidade, uma vida de restauração, uma vida em que nós somos plenamente satisfeitos em Deus. E para isso, nós precisamos voltar à essência do que é o zelo. E hoje a gente vai fazer isso, porque nós vamos pensar, usar nossas cabeças e pensarmos se nós temos agido sobre o zelo de Deus ou sobre o zelo dos homens. E para compreender isso, eu trouxe 4 amigos para nós estudarmos, certo? O primeiro deles é Finéias. Alguém conhece Finéias? Conhece Finéias da Bíblia? Ele é, nossa, que flopado, né? Ninguém conhece Finéias. Tá, vamos então ler esse de Finéias. Lá em Números 25, diz assim: quando Israel estava em Sitim, o povo começou a se prostituir com as filhas dos moabitas. Estas convidaram o povo aos sacrifícios oferecidos aos seus deuses. E o povo comeu a carne dos sacrifícios e adorou os deuses dessas mulheres. Assim, quando Israel se juntou ao culto a Baal, a ira do Senhor se acendeu sobre Israel. E o Senhor disse a Moisés: reúna todos os chefes do povo e enforque-os diante do Senhor ao ar livre, e a ardente ira do Senhor se afastará de Israel. Então, eles foram se prostituíram com as mulheres idólatras, com as mulheres moabitas, e Deus disse: vocês matam os chefes da tribo, todas as tribos aí, e daí a minha ira vai cessar. Então Moisés disse aos juízes: cada um mate os homens da sua tribo que se juntaram a Baal, que é esse Deus. Naquele momento, eis que um homem dos filhos de Israel trouxe para a sua tenda uma mulher midianita, à vista de Moisés e de toda a congregação dos filhos de Israel, enquanto eles choravam diante da tenda do encontro. Quando Finéias, filho de Eleazar, filho do sacerdote Arão, viu isso, levantou do meio da congregação e, pegando uma lança, seguiu o homem israelita até o interior da tenda e, com a lança, atravessou os dois, tanto o homem israelita quanto a mulher midianita, pelo ventre. Então a praga cessou entre os filhos de Israel, e os que morreram da praga foram 24.000. Então o Senhor disse a Israel: Finéias desviou a minha ira de sobre os filhos de Israel, pois estava animado com o meu zelo no meio deles. Não, assim, no meu zelo, não consumi os filhos de Israel. Portanto, digas: eis que me lhe dou a minha aliança de paz, e ele e a sua descendência terão a aliança do sacerdócio perpétuo, porque teve zelo pelo seu Deus e fez expiação pelos filhos de Israel. Então vamos contextualizar aqui essa situação de Finéias. Estava rolando uma praga porque o povo de Israel estava se prostituindo com a galera que adorava Baal, as mulheres que adoravam Baal. E daí, estava tendo uma praga, o povo de Israel estava chorando, se lamentando, estava um monte de gente morrendo, e daí um querido do povo de Israel levantou, pegou uma mulher midianita e passou, gente, na frente de Moisés. Na frente de Moisés, à vista de Moisés e de toda a congregação, ele pegou na mão da mulher. Mentira, inventei essa parte que ele pegou na mão da mulher. Ele foi com a mulher para a tenda, entrou lá e ele foi se relacionar com ela. Ele foi fazer sexo com ela, no meio da praga. Finéias levanta, pega uma lança e atravessa os dois no ventre. Mata os dois. E isso é bem forte. Por quê? Finéias agiu muito rápido. Ele agiu tão rápido, que o homem e a mulher ainda estavam juntos quando Finéias atravessa ele. Os dois. Então mas curiosamente, a ação de Finéias, ela não surge de uma emoção impulsiva. Finéias não estava apaixonado pelo Senhor, apaixonado pela congregação, e por isso ele levantou e ele foi lá e atravessou os dois com a lança. Ele entendeu que Deus é santo e que na congregação ele exige uma santidade, porque ele é santo. Então, como ele vê a congregação, ele exige que a congregação também esteja em santidade. E Finéias, entendendo isso e entendendo o compromisso absoluto que Deus exige do seu povo, levanta, porque ele não consegue ficar parado. Ele não consegue ver aquilo acontecer e virar para o colega do lado e falar: você viu?
Finés faz alguma coisa. Por que ele faz alguma coisa? Por causa da pureza espiritual e do compromisso absoluto, que são as duas coisas que a gente vai conversar agora. Sobre pureza espiritual. Prestem atenção. Através do sexo com as mulheres moabitas, os filhos de Israel começaram a se relacionar com os deuses dessas mulheres. Porque não tem como você se relacionar sexualmente com alguém e não estar adorando ao Deus dessa pessoa. Então, a gente chega a uma conclusão que a imoralidade sexual ela está sempre relacionada à idolatria. E o que é imoralidade sexual? Eu não sei. Não tem problema, eu explico. Moralidade sexual é tudo que foge do padrão santo e perfeito de Deus. Então, tudo que envolve a parte sexual que foge dos padrões perfeitos de aliança do Senhor é moralidade sexual. Masturbação, acesso à pornografia, conversas sexuais que não precisa nem chegar a fazer, mas é moralidade sexual você ficar conversando com alguém sobre assuntos sexuais que não é sua esposa. Sexo no namoro, sexo fora do casamento, adultério, tudo isso é moralidade sexual. E tudo isso está sempre atrelado à idolatria. Por quê? Porque a moralidade sexual não é um pecado isolado, não é algo que acontece isoladamente. Ela é um sintoma de que nós estamos rejeitando a Deus. Então, antes de nós termos práticas sexuais ilícitas, nós estamos primeiro rejeitando a Deus. Um exemplo disso é bezerro de ouro. A história do bezerro de ouro uma galera conhece, né? Todo mundo conhece a história do bezerro de ouro. O pessoal montou um bezerro de ouro enquanto Moisés foi lá conversar com Deus. E diz que depois deles construírem esse ídolo, o povo se levantou para divertir-se. E essa é uma expressão que tem a ver com práticas sexuais, festas de natureza sexuais. Então, por isso, fez sentido depois que eu vi isso, que eu entendi o porquê que Moisés ficou tão bravo. Quando ele desce e ele vê, a galera tá na bagunça. Por isso que ele fica tão irado. Porque ele encontra o povo num estado de depravação. Mas por quê? Porque antes eles rejeitaram a Deus. Percebem que eles primeiro adoraram o ídolo e depois eles viraram as costas e foram praticar imoralidade sexual. Da mesma forma, em Oséias, Deus fala do povo de Deus como uma prostituta porque ela rejeitou a Deus. Ele fala, você foi infiel. O espírito de prostituição está sobre você, porque você foi infiel a mim. Deus relaciona o povo dele com uma prostituta. Por que uma prostituta? Porque imoralidade sexual está atrelada à idolatria. Da mesma forma, em Romanos, Paulo diz que a moralidade sexual surge diretamente do abandono da adoração a Deus. Então, sim, idolatria. Idolatria leva à degradação moral e sexual. Então, o que a gente conclui aqui nesse ponto da pureza espiritual é que a imoralidade sexual, ela começa no espírito. Primeiro, nós rejeitamos a Deus no espírito. E depois, nós tomamos uma ação em relação a isso. E Paulo diz que um cristão, que é templo do Espírito Santo, não pode participar de moralidade sexual, porque isso profana o templo. A gente diz bastante sobre o templo do Espírito Santo, principalmente agora que a galera tá toda na vibe fitness. Tá falando bastante que a gente tem que cuidar do templo do Espírito Santo. Mas acho que a gente traz muito esse versículo para o contexto da academia e leva pouco para o contexto de pecado, né? Porque assim, a moralidade sexual profana o templo. E a gente lê esse versículo como se fossem vários templinhos aqui, tem um monte de templinho. Mas na verdade, nós todos formamos apenas uma igreja. Então, o pecado individual, ele afeta o coletivo. O seu pecado não fica escondido no seu quarto. O meu pecado não fica escondido no meu quarto. O que eu faço no meu quarto suja as paredes do templo de Deus. Olhe para a pessoa do seu lado e diga: o seu pecado me suja também. Galera, o pecado é extremamente egoísta e nós precisamos tirar da nossa cabeça que o que eu faço é problema meu, que ninguém está vendo e que não é
Porque quando eu peco, eu estou sujando algo que Jesus derramou o sangue dele para limpar. Isso é muito sério. Isso é muito sério. Agora, sobre o compromisso absoluto. Em Efésios 5 diz: procurem descobrir o que agrada ao Senhor. Não participem dos feitos inúteis do mal e da escuridão. Antes, mostrem a sua reprovação, expondo-os à luz. É vergonhoso até mesmo falar daquilo que os maus fazem em segredo. Suas más intenções, porém, ficarão evidentes quando a luz brilhar sobre elas, pois a luz torna visível todas as coisas. Isso que ele orou aqui sobre haver luz sobre nós é algo que eu espero que aconteça do fundo do meu coração. Porque nada fica invisível, nada fica escondido quando o Senhor joga luz sobre nós. Não tem nada dentro de nós que seja obscuro, que seja das trevas, que seja profano, que seja ruim, que quando Cristo vem e joga a luz dele, continua escondido, fica gritante, fica escancarado. E ele deseja fazer isso. Ele deseja fazer isso. Por isso que eu falei, vamos deixar os nossos corações abertos, porque ele deseja jogar um holofote no seu coração hoje e deixar evidente aquilo que é obra infrutífera das trevas. Por quê? Existe uma grande diferença, e aqui quando Paulo diz: não participem dos feitos inúteis do mal e da escuridão. Ah, mas eu não faço nada, não participo. Ah, mas talvez você saiba de alguém que faz e você não faz nada. Talvez você saiba que o seu amigo, ele tem um problema muito grave de vício em, vamos usar o exemplo que a gente já falou, pornografia. Você sabe que ele tem esse vício e você simplesmente ignora isso. Você simplesmente permite que ele continue servindo com as mãos manchadas, que ele continue agindo da mesma forma como se nada estivesse acontecendo, como se ele não estivesse manchando e como se o pecado dele não estivesse respingando em você também. A gente vai rejeitar esse amigo? Você vai abraçar ele e você vai cuidar dele. Isso é não ser participante das obras das trevas. Toda vez que você sabe que alguém do seu lado está passando por um problema ou um período sombrio e você simplesmente ignora, você está sendo complacente, você está tolerando o pecado no meio da igreja. Em Apocalipse diz: contudo, tenho contra você algumas queixas. Você tolera em seu meio pessoas cujo ensino é semelhante ao de Balaão, e aqui ele está repreendendo a igreja por tolerar. Ele não está dizendo, vocês todos fazem. Ele está dizendo, você tolera. Nós não podemos tolerar. Nós temos que cuidar. Nós temos que abraçar. Nós temos que deixar aquilo que escondido um pouco. Você está precisando de ajuda nesse momento. Não precisa servir agora. A gente não quer o seu serviço. A gente não quer o seu ministério. A gente quer cuidar do seu coração. Vem aqui. A gente vai acolher você. Não vou contar para ninguém. Só vem aqui. Eu vou te ajudar. Quando ficar com vontade, me liga. Fala comigo. Deixa eu te ajudar, cara. Toda vez que a gente não faz isso, nós estamos participando do pecado dele, nós estamos dizendo, eu concordo com o pecado dele, pode continuar fazendo. Isso é ser complacente. Ser compassivo é fazer o que Finéias fez, não esperar, é tomar uma atitude. Finéias, de novo como eu disse, não ficou cochichando com o resto da congregação. Ele levantou e ele fez o que ele tinha que fazer. Deus disse, você tem que matar os chefes de todas as tribos para minha ira cessar. Mas Finéias ficou tão indignado com o que ele tinha acabado de ver. Ele se sentiu tão insultado por ver o Senhor sendo insultado daquela forma que ele não conseguiu ficar parado. E ele levantou, ele pegou a lança dele e ele fez o negócio lá. E o que aconteceu? Deus estabeleceu uma aliança de paz naquele lugar por causa da atitude de Finéias. Viu só como o zelo e a paz e o zelo e a aliança estão conectados? Baal, depois eu descobri, era o principal deus da fertilidade. E por isso, vocês vão ver no Antigo Testamento, Baal aparece várias vezes. Porque Israel era constantemente tentado a se envolver com Baal e a adorar Baal e a se prostituir por Baal, porque ele era o deus da fertilidade. Então não é à toa que quando Finéias vai e atinge com a lança, ele podia ter pegado em qualquer lugar. Mas
pega no ventre, que é a parte que gera. O que Finéias estava fazendo ali? Ele estava dizendo: Baal não vai gerar nada no meio do povo de Deus. Com a lança dele, ele atingiu. E vê como a atitude de Finéias fez muito mais do que as palavras dele poderiam fazer? Ele foi e fez. E a praga cessou. O que nós precisamos fazer será para cessar a praga do nosso meio, né? Quanta responsabilidade nós temos. Finéias tinha uma grande responsabilidade. Por causa da atitude dele, ele purificou o povo. Ele teve tanto zelo e tanta angústia de ver o Senhor sendo trocado por outros deuses, que ele chegou a derramar sangue para corrigir o ambiente. Será que quando a gente canta aqui, que seja dada a ele toda a honra e toda a glória, será que a gente está disposto, igual Finéias, a tornar isso uma realidade? Que toda a honra e toda a glória seja realmente dele? Será que a gente está disposto a fazer algo radical, da mesma forma que Finéias fez, para que realmente ele seja o único nome glorificado aqui? Segunda pessoa, Davi. Davi é muito top. É o mesmo versículo que eu falei no começo, né? O zelo por sua casa me consome, os insultos dos que te insultam caíram sobre mim. Quando choro e jejuo, eles zombam de mim. Quando visto pano de saco, eles riem de mim. Sou o assunto principal de suas conversas e os bêbados cantam a meu respeito. Salmo 69. Aqui nesse salmo, Davi está falando sobre a angústia dele. A maioria dos salmos é assim, né, gente? Davi falando sobre a angústia dele. Davi era um cara muito angustiado. E ele tá sempre falando como ele estava bolado. E daí, quando chega no final do salmo, ele: não, Deus, Senhor, eu te adoro, tá tudo certo. Nossa, eu sou muito satisfeito em Senhor. E é muito legal, porque Davi é muita gente, né? E aqui nesse salmo, mesma coisa. Ele tá falando a respeito dos ímpios que estão ao redor dele e de como ele está sofrendo e como ele começa a clamar pelo Senhor e dizer que ele está esperando pelo Senhor e que ele sabe, ele diz: eu sei que as minhas culpas não estão escondidas, eu sei que o Senhor conhece os meus pecados, mas ele fala: mas olha o que os meus inimigos, seus inimigos estão fazendo, eles estão insultando, zombando do Senhor. E o amor de Davi pelo Senhor era tão grande e estava tão assim, tatuado nele, assim, enfiado nele, que a atitude dele não conseguiu ficar do mesmo jeito. Então ele chorou, ele jejuou, ele vestiu pano de saco e ele deixou que as pessoas rissem dele. Diz que os próprios irmãos dele não reconheciam ele. Vocês têm noção disso? Que Davi amava tanto o Senhor que ele ficou irreconhecível. No nosso tempo, onde a coisa mais incrível que nós podemos querer é sermos reconhecidos nos lugares, será que a gente consegue amar a Deus o suficiente para ser irreconhecível? Imagine uma pessoa que convive com você, o seu irmão, você que tem irmão, passar por você na rua e não reconhecer o seu rosto, de tanto Jesus que tem dentro de você. Depois de entender isso, eu fiquei muito constrangida. E hoje eu quero que, se for preciso, que a minha cara vire um borrão e ninguém saiba quem eu sou, ninguém saiba o meu nome, mas eu esteja grudada em Deus, por mim tudo bem. Porque acho que Davi estava desse jeito, eu acho que a cara dele tinha virado um borrão, eu acho que ele estava tão zoado que as pessoas olhavam para ele e falavam: não é possível que é Davi. Não é Davi, deve ser outro cara, deve ser um mendigo, deve ser alguém, morador de rua, não sei, porque ele estava deplorável. Então, a vida de jejum e oração de Davi trouxe zelo de novo para a essência dele. O zelo do homem? Não, o zelo de Deus, o zelo que vem do Deus zeloso. E é aqui que a gente vai entender a diferença entre paixão e amor total, porque Davi provou das duas coisas. Davi provou de paixão e Davi provou de amor total. Davi entendeu que o zelo do Senhor, ele envolve um amor ardente pela honra e pela adoração verdadeira de Deus. E a paixão, ela é um sentimento transitório. Ela vem, ela vai, ela é movida por impulsos. E o amor é uma aliança com Deus. É um estilo de vida dedicado à glória do Senhor. Então nós não somos apaixonados por Deus. Vai dizer que você é apaixonado por Jesus. Você o ama total e exclusivamente. Muito mais bonito
Então, quando nós nos apaixonamos, somos levados por paixões, nós tendemos a cair. Só que Davi amava tanto o Senhor, total e exclusivamente, que o que ele fez? Foi rápido em se arrepender. Da mesma forma que Finéias foi rápido em enfiar aquela lança, Davi foi rápido em se arrepender, em reconhecer o erro dele e voltar para o lugar de onde ele nunca deveria ter saído, que é o lugar de entrega total diante do Senhor. Então, quando ele diz, o zelo por sua casa me consome, é o consumir, é devorar, é queimar tudo, é tomar conta do negócio todo. O zelo por sua casa me consome, ele me devora. Davi amava tanto Deus que ele era devorado pelo zelo, ele era devorado, não tinha nada mais nele que não falasse de Deus. Esse amor é um amor que dói. É um amor que grita, que clama, que chora, que jejua, que não se importa de vestir pano de saco, que não quer saber de aprovação externa, se isso significa que está longe de Deus. Davi deixou que Deus devorasse ele. E isso levou com que ele zelasse pelo povo. E daí ele começa a pedir para que Deus seja justo, para que Deus exerça justiça. Ele começa a clamar pela justiça de Deus, porque ele vê Deus sendo insultado no meio daqueles homens. E sabe quando isso aconteceu com vocês? Mas quando você vê, ou você está numa roda e você... Não, certeza que não acontece isso, ninguém fala mal de ninguém aqui. Quando você entra numa roda e começam a falar mal de uma pessoa que você gosta porque não sabem que você é amiga da pessoa? Já aconteceu com vocês? Ai, gente, isso é péssimo. E daí você fica irritado, você fica frustrado. Ou quando você ouve alguém falando mal de um familiar seu, você fala, meu, não, você não está fazendo isso. Você não está falando do meu best friend, não. Você não está fazendo isso. Eu amo ele, eu amo esse cara. Como você ousa falar dele? E é isso que Davi está sentindo. Ele está falando, como vocês ousam rir de Deus? Ele é o Senhor dos Exércitos, Ele é o Deus da minha vida, Ele é quem consumiu todo o meu ser, como vocês ousam rir dele? Ele estava muito irritado. E ele queria que Deus fizesse alguma coisa, porque ele não podia fazer nada. Só que o curioso é que a gente toma muitos insultos por nós mesmos. A gente sempre se ofende se a gente é rejeitado, né? Tenho certeza que todo mundo aqui chorou já alguma vez porque foi rejeitado por alguém, ou por algum lugar, ou em alguma situação. Mas a gente não chora porque Deus é rejeitado nos lugares. A gente não chora porque o nosso amigo está envolvido em imoralidade sexual e isso quer dizer que ele está rejeitando Deus no coração dele. A gente não chora porque Deus é rejeitado na nossa universidade. A gente não chora porque Deus é rejeitado no nosso trabalho. A gente não chora porque Deus é rejeitado na nossa casa. Mas a gente ama chorar porque a gente é rejeitado. E Davi só está chorando e se lamentando porque ele vê que Deus está sendo rejeitado naquele lugar. E eu oro muito para que eu nunca mais chore porque eu fui rejeitado em um lugar, mas que eu me debruce no chão e eu fique me esgoelando toda vez que eu ver que Deus não é aceito no lugar. Isso tem que ser uma verdade dentro de mim. E na conclusão do Salmo, Davi entende que depois de colocar todas aquelas indignações na mão de Deus, ele diz, o que eu vou fazer? Ele diz, então louvarei o nome de Deus com cânticos e o exaltarei com ações de graças, pois isso agrada ao Senhor mais do que sacrifícios. Ele reconhece, não importa o que os outros falem, não importa os insultos que eles digam no nome de Deus, ele continua sendo Deus, ele continua sendo vitorioso, ele continua sendo exatamente quem ele é. E Davi entende que tem coisas que fogem do braço dele. Deus vai exercer a justiça no tempo de Davi ou não. Bom, próximo. Jesus. Tinha que ter, né? Jesus. Essa passagem é muito boa. João 2, versículo 13. Estando próxima à Páscoa dos judeus, Jesus foi para Jerusalém e encontrou no templo os que vendiam bois, ovelhas e pombas e também os cambistas assentados. Tendo feito um chicote com cordas, expulsou todos do templo com as ovelhas e os bois. Derramou o dinheiro dos cambistas pelo chão, virou as mesas e disse aos que vendiam as pombas: tirem essas coisas daqui, não façam da casa de meu pai uma casa de negócios. Os discípulos se lembraram que estava escrito: o zelo da tua casa me consumirá. Ele faz uma relação com o texto que a gente acabou de ler de Davi. Jesus
Eu tive um professor num seminário, ele faleceu na pandemia do Covid. E esse cara, ele é sinistro. E ele deu uma aula pra gente sobre zelo. E eu aprendi muito aquele dia. Ele falou pra gente assim: Jesus não foi um cara legal que andou pela terra. Não se crucificam caras legais, se crucificam ameaças. E eu falei: é verdade. É verdade. Eu tenho certeza que os cambistas estavam vendendo coisas no templo e não achavam Jesus nem um pouco legal. Ele não deixou nada. Ele não deixou os cambistas ficarem. Ele não deixou nem os animais dos cambistas ficarem ali. Ele fez um chicote de cordas. Quão bravo, irado você tem que estar para fazer um chicote de cordas e expulsar as pessoas e virar mesas e derrubar dinheiro? Jesus reconhecia a responsabilidade que ele tinha de cuidar das coisas do Pai. E quando ele vê as coisas do Pai sendo profanadas, ele fica irado. Vamos falar sobre isso. O amor consumidor, ele é um amor que consome. E o que sobra quando nós somos consumidos? Nada. Não sobra nada. Então Jesus, ele estava totalmente entregue à missão que tinha sido dada a ele, cuidar das coisas do Pai. Então, quando ele se ira, ele não está sendo contra o tempo. Eu vou ficar irado porque está acontecendo uma casa de negócios aqui, e daí eu vou virar as costas e não vou mais vir nessa igreja. Ele estava irado porque ele estava disposto a morrer por aquilo. A gente pode ver o templo como um simbolismo da igreja, da noiva. Então, quando Jesus olha aquela situação, ele vê a casa do Pai, ele vê um vislumbre da noiva que foi prometida a ele, e ele fica muito irado, porque ele vê algo que foi prometido a ele sendo profanado, sujo, por amor ao dinheiro. Nossa, eu não consigo, na verdade, imaginar a angústia de Jesus diante daquela situação. Ele não estava contra, ele estava disposto a morrer por, e de fato morreu. Se nós estivéssemos dispostos a morrer por tudo que deixa a gente indignado, o mundo seria um lugar melhor. Só que quando a gente fica irado com alguma coisa, a nossa tendência não é se entregar para resolver aquilo. A nossa tendência é ficar contra aquilo. E daí as coisas não mudam, as coisas continuam da mesma forma, porque a gente não faz nada a respeito. A gente só fica bravo, a gente fala sobre, a gente comenta sobre, mas a gente não faz nada. Jesus não virou para os discípulos e falou: gente, olha isso que você está fazendo. Na casa do meu pai, estão fazendo, vendendo coisa, vendendo bicho lá, olha. Vocês estão vendo aquilo? Ele literalmente virou as mesas e pôs ordem no lugar. Porque ele entendia e ele olhava aquele lugar com olhos de amor, com olhos de responsabilidade. Eu sou responsável por cuidar disso aqui. Eu sou responsável por cuidar das coisas do Senhor. Será que quando a gente chega aqui na igreja de família, a gente pensa dessa forma? A gente entra com o carro, e daí a gente entra no templo, e daí começa a tocar o louvor. Será que a gente olha para o louvor, olha para a palavra e diz: nossa, eu sou responsável por cuidar desse lugar? Eu sou responsável por cuidar dessas pessoas? Quando a gente vê alguém chorando sozinho, sentado num canto porque não quer falar com ninguém, será que a gente olha e pensa: eu sou responsável por cuidar daquela pessoa? E uma casa de negócios não precisa ser necessariamente uma casa onde acontecem vendas de materiais, mas também é um lugar onde nós vendemos a nossa alma. Existem pessoas dentro da igreja que têm a alma vendida para outras coisas que não são do Senhor. E isso é muito sério. Pode ser que as igrejas do Brasil estejam aos poucos se tornando casa de negócios diante dos nossos olhos e nós não temos a mesma ousadia de Jesus de denunciar que aquilo está acontecendo, de dizer: vocês estão vendendo a sua alma? Vocês estão vendendo a sua alma? Por quê? Jesus comprou na cruz.
E eu me incluo, porque eu apanhei antes de estar falando para vocês. É muito amargor você perceber os pequenos negócios acontecendo pelos campos da Igreja de Jesus. E o último homem que eu trouxe é Paulo. Ele diz em Romanos 10, versículo 2: Irmãos, a boa vontade do meu coração e a minha súplica a Deus a favor deles são para que sejam salvos, porque lhes dou testemunho de que eles têm zelo por Deus, porém não com entendimento. Paulo é um ótimo exemplo para a gente falar, para encerrar entendendo bem a diferença entre zelo de Deus e zelo do homem. Por quê? Paulo provou os dois. Quando ele está falando aqui, ele está falando dos líderes judeus, né, dos judeus. E ele diz que eles têm zelo por Deus, mas não com entendimento. E em Filipenses ele diz: eu era membro dos fariseus. O que eram os fariseus? Eram esses líderes judeus que levavam muito a sério, né, a lei judaica e não acreditavam na graça de Jesus, porque eles acreditavam que eles conseguiam conquistar a salvação com a força do próprio braço. E ele diz: eu era membro dos fariseus, extremamente obediente à lei judaica. Era tão zeloso que perseguia a igreja e, quanto à justiça, cumpria a lei com rigor. Será que a palavra zeloso que Paulo está usando aqui é a mesma que Deus usa em Êxodo quando diz: eu sou um Deus zeloso? Não, né? Porque aqui ele está falando do zelo sem entendimento. Ali em Romanos, quando ele fala que os judeus não, os fariseus, eles não têm entendimento, a palavra ali é gnose, que tem a ver com conhecimento preciso e correto. Então ele diz: eles têm zelo, mas eles não conhecem a Deus. Da mesma forma com que ele disse: eu era zeloso, tão zeloso, eu levava tão a sério as regras, eu levava tão a sério as leis judaicas que eu persegui a igreja, que eu matei cristãos. Percebem como existem dois tipos de zelo? O zelo de Deus, que sempre tem raiz no amor, que a gente já falou, e o zelo da perspectiva humana, que é o zelo que Paulo teve quando ele ainda era um fariseu. E esse texto é engraçado porque Paulo reconhece, ele diz: eles têm zelo, é sincero, mas qual que era o problema? Eles eram apaixonados pela lei. Isso fazia com que eles não entendessem a graça. Isso fazia com que eles fossem levados por impulsos. Isso fazia com que eles defendessem o judaísmo e não conseguissem se relacionar com Deus. Porque o zelo deles era zelo de homem, era zelo pautado no entendimento da própria cabeça e não no entendimento de quem Deus é. Eles não tinham o zelo do Senhor, eles tinham o zelo da lei. A gente tem que obedecer isso aqui porque daí a gente é salvo. E depois ele se converte. E daí ele diz: ah, tá, isso que é zelo. Deus é zelo. Entendi? Ele entende que o zelo que os judeus tinham era um zelo superficial, era mal direcionado. E o zelo que Paulo tem depois de se converter é um zelo que está sob a graça do Evangelho. Ele entende que o zelo dele se move sobre o amor, sobre justiça e sobre retidão. Então, nós que não vamos, a gente vai sair daqui sem ter zelo humano dentro de nós, em nome de Jesus, a gente vai fugir disso. De sinceridade sem verdade, que é: eu sou sincero, mas eu não tenho a verdade de Deus dentro de mim, então a minha sinceridade não vale de nada. E nós não vamos mais acreditar que a nossa salvação é baseada no nosso esforço próprio. A gente não consegue conquistar a nossa salvação com a força do nosso braço. E nós vamos lutar contra a falta de entendimento profundo no Senhor, porque era isso que acontecia na cabecinha dos fariseus. E é o que Paulo está denunciando aqui. Então, o nosso amor pelo Senhor, ele tem que ser tão intenso e tão integral que quando a gente entrar na igreja, os nossos olhos, eles vão estar tão purificados, pensa comigo, tão santos, tão purificados, que quando a gente entrar na igreja, a gente vai entrar tipo um raio-x, passando assim. E a gente vai identificar muito rápido quando tem alguma coisa errada. Só que o problema é que por nós estarmos com o zelo errado dentro de nós, a gente não identifica as coisas para corrigir.
está disposto a tocar no ombro da pessoa e falar, viu, vem aqui, eu e você, vamos conversar. A gente não está disposto a tocar no ombro do líder e falar, viu, vem aqui, eu queria falar um negócio com você que eu acho que não está dando muito certo, com todo respeito. Eu tive um discernimento e eu queria que você me ouvisse só, mas se eu estiver errado, tudo bem, com humildade. Eu vou falar aqui, você me diz o que você acha. Seria tão melhor, as coisas estariam tão melhores. Se misericórdia de nós, estaria tão melhor se a gente tivesse um pingo de coragem dentro de nós, de cutucar o ombro de alguém para ser verdadeiro, ao invés de ser fofoqueiro. Porque o zelo que vem do Deus zeloso não tem nada a ver com falar mal de ministério de igreja. Não tem nada a ver com olhar a igreja do outro lado do país que ninguém te conhece e ficar falando da igreja do outro lado do país que tem nada a ver com o que você está vivendo aqui. Por que a gente gosta de fazer isso? Por quê? Por que a gente gosta de criticar as coisas? A gente é crítico demais e zeloso de menos. E o Senhor, Ele não zela por templos e instituições humanas. O Senhor não zela pela Igreja Família de Sorocaba. Ele zela pela Igreja de Cristo Jesus, a noiva. A noiva, completa, restaurada, perfeita. Uma só. Uma só. Não é o nome da igreja que vai ficar lá quando Jesus voltar. É uma noiva, a igreja global, inteira. É por essa igreja que Deus zela. Por fim, eu vou ler para vocês. Estou concluindo. Um texto de 2 Coríntios 7. Se a banda quiser subir, pode subir. Por quê? Mesmo que eu tenha entristecido vocês com a minha carta, Paulo está dizendo, não me arrependo, embora já tenha me arrependido, pois vi que aquela carta os deixou tristes, ainda que por um breve tempo. Mas agora eu me alegro, não porque vocês ficaram tristes, mas porque essa tristeza os levou ao arrependimento. Pois vocês foram entristecidos segundo Deus, para que de nossa parte não sofresse nenhum dano. Porque a tristeza segundo Deus produz arrependimento para a salvação, que a ninguém traz pesar, mas a tristeza do mundo produz morte. Vejam quanto cuidado produziu em vocês o fato de serem entristecidos segundo Deus. Que defesa, que indignação, que temor, que saudade, que zelo, que desejo de punir o culpado. Em tudo vocês se mostraram inocentes neste assunto. Que lindo, né? Eu não sei se essas coisas, se esses 4 homens geraram em vocês o incômodo que gerou em mim quando eu estava escrevendo e orando e vendo tudo isso. Eu sentia a minha mão suar, eu sentia o meu coração apertado, eu sentia minha garganta seca e eu fiquei tão incomodada. Isso é amor ardente, amor que inflama, que dói, que aperta. Isso é amor de zelo. É amor que dói, que incomoda tanto que você não consegue ficar parado. Foi esse amor, foi isso, foi esse incômodo que fez Finéias pegar a lança, que fez Davi vestir panos de saco, que fez Jesus virar aquela mesa. Foi esse aperto dentro, foi essa dor de ver algo acontecendo e falar: como
zelo pela casa me consome. E quando eu sou consumido, não sobra nada. Não sobra meu nome, não sobra meu rosto, não sobra minha rede social, não sobra meu ministério, não sobra nada. É só o zelo. Paulo diz que sabia que tinha deixado aquela igreja triste, mas que não se arrependia, porque sabia que aquela tristeza vinha do coração de Deus. E quando a tristeza vem do coração de Deus, ela gera arrependimento. O ardor do zelo, ele está sempre ligado com arrependimento. Porque quando a gente olha para a santidade de Deus, quando a gente olha para a santidade de Deus, não sobra nada. Não sobra nada. Não sobra outra alternativa além de enfiar a cara na terra e dizer: Senhor, tenha misericórdia de mim, porque eu sou tão impuro. Eu sou tão sujo, Senhor. Oh, Deus. Uma igreja arrependida diante de Deus é uma igreja que zela. É uma igreja que ama. Zela pela presença, zela pela santidade no meio. Eu quero muito que vocês fiquem tristes nos próximos dias. Não quero que vocês fiquem tristes segundo o mundo, mas eu oro para que vocês fiquem tristes segundo Deus. Eu oro para que vocês entrem nos lugares e fiquem tristes, porque ali arrependimento precisa acontecer. Eu oro para que vocês entrem na sala de aula e fiquem tristes, para que vocês vejam vídeos nas redes sociais e fiquem tristes, para que quando vocês forem acessar um site que vocês sabem que não devem, vocês fiquem tristes e vocês comecem a chorar e vocês fechem o computador e não consigam mais. Eu quero muito que vocês fiquem tristes, escuta, porque é uma santa tristeza. Essa tristeza gera arrependimento. Ele diz: vejam quanto cuidado produziu em vocês o fato de serem entristecidos segundo Deus. Que defesa, que indignação, que temor, que saudade, que zelo, que desejo. Cristo está voltando. Nós somos os que preparam o caminho. E como nós vamos preparar se nós não temos zelo pela casa dele? Eu quero te convidar a fechar os seus olhos agora. Feche os seus olhos e que o Espírito Santo traga agora a sua memória exatamente aquilo de que você precisa se arrepender. Santo Deus está neste lugar e nós reconhecemos a sua santidade, Senhor. Senhor, nós reconhecemos, Senhor, nós reconhecemos, Senhor. Nós reconhecemos a sua santidade, Senhor.
chão. Se você entende que o chão é seu lugar agora, vai pro chão. Vai pro chão. Porque é no pó que os arrependidos se